Muito já se falou sobre o humor judaico, da ideia de que o povo judeu tem uma grande propensão para o humor, daí vindo a grande quantidade de humoristas judeus. Mas o que levaria os judeus a serem bons humoristas? Freud explica? Será que existe um estilo humor especificamente judaico? Ou cada humorista judeu é engraçado à sua maneira? Beto Silva, Roberto Adler, na certidão de nascimento, humorista do Cacete Planeta, vai falar sobre o humor judaico, judeus humoristas e também sobre várias outras questões ligadas ao humor, desde as mais polêmicas, como as politicamente corretas e limites do humor, até as mais prosaicas, como escatologia e trocadilhos, sempre usando humor para falar de humor. Obrigada, Beto, por estar aqui com a gente no Segundas Intenções, e eu passo o microfone para você. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui. Obrigado ao Moisés pelo convite para falar de humor, um assunto que eu adoro e que, né, dediquei toda a minha vida. Vou me apresentar primeiro, né? Sou conhecido como Beto Silva, um dos integrantes do grupo Cacete Planeta, né, que ficou tanto tempo no ar, né, lá na TV Globo, com o Cacete Planeta Urgente. Mas, obviamente, Beto Silva é um pseudônimo, né? O meu nome é Roberto Adler, ela falou aí. Eu sou judeu, de pai e mãe judeus. Meus avós Ashkenazi vieram da Polônia e da Romênia. Polônia por parte de pai e Romênia por parte de mãe. Eu estudei no Eliezer Steinberg, né? Então, tem até alguém aí que foi minha professora, eu vi mais ou menos. Na verdade, o nome Beto Silva, por que ele surgiu, né? Por que eu usei esse nome Beto Silva? Porque quando a gente entrou para a faculdade, quando eu entrei para a faculdade, eu conheci o Hélio de la Penha e o Marcelo Madureira, ambos do Cacete Planeta, e a gente ficou amigo e tal, e aí a gente resolveu fazer um jornalzinho de humor, né? Que a gente, na verdade, um panfleto de humor, que era muito tosco, né? Não era um jornal ainda, era quase um folheto de humor naquela época. E uma das coisas que a gente combinou é que a gente não ia usar os nossos nomes, né? A gente ia usar pseudônimos. Então, o Hélio, que se chama Hélio Antônio do Couto Filho, virou o Hélio de la Penha, porque ele morava na Penha, né? O Marcelo Garmater Barreto, que não é judeu, apesar de o nome parecer, se tornou o Marcelo Madureira, né? Porque acho que ele tinha sido o palhaço Madureira, né? Tinha em festinhas infantis, ele botou. E eu resolvi fazer o seguinte: primeiro transformar o meu nome Roberto, né? Que é um nome que nem sei se existe mais, porque não conheço nenhuma criança com esse nome, em Beto, que é muito mais sonoro, mais, né, menorzinho e tal, né, mais fácil de falar. E o Adler, que é um nome que eu gosto muito, tenho muito orgulho, mas o Adler é um nome difícil de brasileiro falar, né? Porque o DL é uma coisa que não se fala aqui, né, em português. Então todo mundo fala Adler, até Aguiar já aconteceu de me chamarem. Então eu mudei para Silva, que é o nome mais simples, né? É o nome mais comum, um dos nomes mais comuns que tem no Brasil. Então virou o Beto Silva, e a partir daí eu virei o Beto Silva. Então eu tenho essa dupla personalidade, sou o Beto Silva artisticamente e sou o Roberto Adler nos meus documentos e tal. A questão do humor, eu gosto de humor desde sempre, desde pequeno, desde garoto. E existe toda essa questão do humor judaico, né? Que se fala e é verdade, que o judeu gosta muito de humor, né? Que o judeu é muito ligado em humor, mas eu acho que não foi o fato de eu ser judeu que me tornou humorista, porque a minha casa, na verdade, não se contava muitas piadas de judeu, não tinha uma questão, né, de humor na minha casa, não tinha muita piadinha, nada disso. E na escola também, no Eliezer Steinberg, que eu estudei, também não se contava muita piada. Não me lembro de nenhum professor que parasse de contar, de dar uma aula para contar uma piada, né? Na verdade, o único que contava piada nem era judeu, nem contava piadas de judeu, que era o professor de história. Não existia uma matéria humor judaico, né? Com provas, etc. Não tinha nada disso. Então, na verdade, eu comecei a gostar de humor
questões muito minhas, assim. Eu gostava, adorava, assistia na TV Globo vários programas de humor que tinha na época, isso há muito tempo, início dos anos 60. Seriados americanos que tinha um gênio, etc. A Sombra e Água Fresca, talvez vocês tenham visto essas coisas. Eu adorava ver essas coisas. Então, depois eu comecei a me interessar pelo Pasquim, né, que eu comprava toda quarta-feira. Eu não entendia muito bem o que eles falavam, muita piada de política e tal, mas eu achava aquele clima deles sensacional, adorava aquilo. Eu sentia que tinha alguma coisa ali muito interessante. Então, tudo bem aí? Estou ouvindo aí um... Não. Então, o humor sempre fez parte da minha vida, desde cedo. Desde cedo eu tive essa propensão a fazer... pelo menos eu consumia muito humor naquela época, consumia bastante. Nunca pensei, vou ser humorista. Isso foi uma coisa que acabou acontecendo na minha vida, né? Essa questão do humor judaico, eu acabei de escrever um livro que se chama Notas sobre Humor, onde eu falo de várias questões do humor, todas as questões, né, em várias questões em relação ao humor, né? Durante a pandemia, eu comecei a anotar várias coisas sobre humor, desde sobre bobagens como trocadilhos, ou coisas técnicas como punchline, até coisas mais complicadas como politicamente correta, etc. Cancelamentos, essas questões todas que são sempre colocadas. Nesse livro, obviamente, eu tinha que falar sobre o humor judaico, afinal eu sou judeu, e o humor judaico é uma coisa muito importante, porque é uma das vertentes que existem muitos humoristas judeus, etc. Eu vou ler esse texto aqui rapidinho, que dá para dar uma ideia boa, uma introdução boa sobre o assunto, né, o humor judaico. Tem, inclusive, o comecinho do texto ela já até falou ali na introdução. Muito já se falou sobre o humor judaico, da ideia de que o povo judeu tem uma grande propensão para o humor, daí vindo a grande quantidade de humoristas judeus. Nos Estados Unidos, isso é definitivamente verdadeiro. Lá existem tantos humoristas judeus que praticamente toda a família judaica americana tem o seu humorista, nem que seja o tiozão do churrasco kosher. A quantidade de humoristas judeus americanos, que todo mundo conhece, é impressionante. Woody Allen, Jerry Seinfeld, Jerry Lewis, Lenny Bruce, Ben Stiller, Gene Wilder, Groucho Marx, Benny Adler. Bom, esse último aí ninguém conhece. É o tiozão do churrasco kosher da minha família que mora nos States. Na verdade é mentira, né? Mas é uma brincadeira boa. Nos Estados Unidos, os humoristas judeus cansam de falar sobre questões tipicamente judaicas e todo mundo entende, principalmente em Nova York, praticamente uma cidade judaica. No Brasil também se conhece muitos humoristas judeus. Juca Chaves, Berta Lorambo, Sunda, meu grande amigo, Fábio Rabin, Rafinha Bastos, eu... não são tantos assim, mas pelo número de judeus que existem no Brasil, até que estamos bem representados. Mas aqui em nosso país, diferente dos States, não dá para falar sobre questões judaicas, coisas como Schmock, Beigele, Mazel Tov, ou qualquer termo judaico, porque pouca gente no Brasil conhece a cultura judaica. São 120 mil judeus numa população de 210 milhões. Segundo Freud, o humor judaico teria um forte componente autodepreciativo, um gosto por rir de suas próprias mazelas. Seria uma maneira de conseguir sobreviver às adversidades que a vida impõe, principalmente por conta de uma história milenar de perseguição e antissemitismo. Ele provavelmente estava certo, mas como Freud também era judeu e gostava de um xiste, então fica a dúvida se a análise não seria apenas uma sacanagem que ele aprontou para os judeus humoristas, uma espécie de piada interna. A verdade é que judeu gosta de piada, gosta de rir, sabe que o humor é uma arma para enfrentar a autoridade ou até mesmo para filosofar. E judeu adora contar piada. Mas os personagens das piadas judaicas são diferentes do personagem estereotipado do Jacó das anedotas, o pão duro que sofre junto com o português burro, Manuel, a loura também burra, e o negro, que é personagem de piadas racistas. Mesmo com todas as críticas, as piadas preconceituosas com esses personagens ainda correm o mundo, em meio a enroladas discussões sobre liberdade de expressão ou limites do humor.
Uma típica anedota que um judeu contaria numa boa: o judeu vai para visitar a família. Quando chega no mar da Galileia, ele resolve fazer um passeio de barco e pergunta o preço para um sujeito que alugava o barco. O cara fala, $80 a hora. $80? O senhor está maluco? É muito caro. Mas esse é o lago onde Jesus andou sobre as águas. Também pudera com o barco a esse preço. Então, a questão do humor judaico ela já foi estudada muito, né? Em vários livros, em vários compêndios de piadas de judeus, né? Tem várias. Estou ouvindo um barulho estranho. Então, existem vários livros que falam sobre o humor judaico, né? Mas o que é esse humor, né? Dizem que é humor que é abertamente judeu, né? Com preocupações tipicamente dos judeus, com questões, tipos judaicos, né? Bem típicos, né? Que fala da vida dos judeus, que fala do dia a dia dos judeus, que tratam de temas como comida judaica, família, negócios bem de judeu. Existem milhares, milhões de piadas que tratam desses assuntos tipicamente judeus. Tem até um livro muito bom que foi de uma coletânea que foi feita pelo Moacir Scliar, de várias piadas judaicas. É muito interessante esse livro, muito divertido. E falam sobre antissemitismo, falam, né, contra a autoridade. Todos esses assuntos são assuntos para as piadas judaicas. Mas não existe uma definição muito correta, muito certinha do que é, afinal de contas, esse humor judaico. Tem até uma piada que diz assim: o humor judaico é aquele que nenhum goi consegue entender e que todo judeu diz que já conhece. Acho que essa é uma piada que é bem humor judaico mesmo, né? Brincando consigo mesmo, brincando com os outros e tal. Mas e os vários humoristas judeus que existem, que eu citei no texto, tal, Seinfeld, Jerry Lewis e tal, Juca Chaves aqui no Brasil? Eles fazem humor judaico? Será que eles fazem esse tipo de humor? Eu acho que não. Na verdade, cada um tem o seu estilo, né? O que o Woody Allen, o Jerry Seinfeld e o Juca Chaves têm em comum não é o humor que eles fazem, é o fato de eles serem todos judeus, né? E os judeus terem muitos judeus humoristas, né? Cada um tem o seu estilo. O Woody Allen tem aquele estilo dele, até um pouco autodepreciativo, que seria uma característica judaica. Já o Seinfeld não é nada autodepreciativo, de jeito nenhum. O Juca Chaves não tem nada a ver com isso, fazia um humor político, de brincar com a situação política brasileira. Quer dizer, são judeus que fazem humor, mas não necessariamente um humor tipicamente judaico. Quer ver um exemplo que é engraçado, que eu acho interessante? No Brasil, por acaso, existem vários apresentadores de TV judeus, né? O Luciano Huck é judeu, o Thiago Leifert é judeu, o Serginho Groisman é judeu, até o Bial tem ascendência judaica. No entanto, ninguém fala de apresentação de TV judaica, né? Não existe isso. Um caso é uma coincidência. No caso dos humoristas, além da questão do Freud, né, que já foi falado, que de alguma forma colocou a questão do judeu ser uma resposta ao sofrimento, etc., tal, eu acho que existe uma outra questão que faz com que os judeus gostem muito de humor e que até sejam humoristas. É que eu acho que, para você fazer humor, eu acho que você tem que ler muito, você tem que ter muito conhecimento. Porque para você contrapor tudo que está aí na realidade, você precisa conhecer a realidade. E eu acho que, pelo fato dos judeus sempre estudarem muito, né, o povo do livro e tal, eu acho que isso criou essa propensão também, além de várias outras questões, né, de várias outras profissões. Eu acho que isso levou também muitos judeus a seguirem nesse caminho, né, do humorismo, né? É uma arte que exige realmente muita inteligência e muito conhecimento. Estou sendo meio besta, né, dizendo que eu sou inteligente e tenho muito conhecimento, mas também tudo bem, né? Eu mereço um pouco.
Agora, é o seguinte, toda vez que... Mas a questão dos judeus, como eu falei, existem muito poucos judeus no Brasil. Na verdade, a nossa comunidade é muito pequena. E o Brasil é um país gigantesco, né? Então, a questão dos judeus, do humor judaico, acaba sendo uma questão que nunca pegou muito, né? Eu sempre, sabe, nunca foi uma questão que me perguntaram, que a imprensa se preocupou em falar comigo, né? Na verdade, toda vez que algum jornalista vem me entrevistar, é engraçado, porque aí ele sempre foi, de muito tempo para cá, tem sido assim. O jornalista chega, tira o seu bloquinho, e eu fico imaginando que ele fez uma pesquisa, que ele vai fazer uma grande, né, uma pergunta diferente, tal. Mas na verdade são três perguntas, sempre as mesmas três perguntas que são feitas, sempre são as mesmas três perguntas. Não só os jornalistas. Na época da pandemia, isso aqui que a gente está fazendo, o Zoom, aconteceu muito, né? Que as pessoas descobriram o Zoom, descobriram a possibilidade de fazer lives, né? De fazer entrevistas, né? Pela internet, porque isso era uma coisa que não acontecia muito e a pandemia propiciou esse tipo de coisa. Então, muita gente que nem era jornalista começou a fazer entrevistas, a procurar pessoas. E como estava todo mundo meio sem fazer muita coisa, topava. Eu fiz várias entrevistas. E nessas lives de pessoas que não eram profissionais também vinham as três mesmas perguntas, sempre as mesmas perguntas, as três perguntas, que eu vou falar daqui a pouco. Até quando você está numa festinha assim, né, no encontro com uma festa qualquer, tal, alguém vem conversar com você, tal, o cara vem, chega, pô, Beto, tinha umas dúvidas, pô, você pode me responder umas perguntas? E lá vem as três perguntas, é sempre as mesmas. Quais são essas perguntas? As perguntas são: quais são os limites do humor? Essa é a primeira pergunta. A segunda: o politicamente correto está acabando com o humor? E a terceira: o que mudou no humor desde que você fazia o programa, ou desde o século passado, né? O que mudou no humor desde que vocês saíram do ar? A minha vontade sempre é difícil de responder essas questões rapidamente. Então, a minha vontade é de ser monossilábico, né? É de chegar e responder rapidamente, né? Quais são os limites do humor? Não sei. O politicamente correto está acabando com o humor? Não. E a terceira resposta: o que mudou no humor desde o século passado, desde que vocês deixaram de fazer o programa? Muita coisa, né? Essas gostaria, mas ninguém fica satisfeito com essas respostas, né? Todo mundo quer que você elabore mais. Aí quando você começa a elaborar, na verdade, você corre o risco de deixar de ser um humorista e virar um cientista social, ficar um cara meio chato, e tal. Mas, na verdade, como a gente está aqui com o tempo, eu vou falar um pouquinho sobre esses três assuntos, porque são os assuntos que, na verdade, os jornalistas querem saber, porque são as questões que estão colocadas na sociedade em relação ao humor hoje em dia, né? Óbvio que todo mundo, quando vê um humorista, quer primeiro ouvir piada, ouvir ser engraçado, mas também tem essas questões. A questão dos limites do humor, quais são os limites do humor? Bom, tem várias respostas para essa questão, né? Tem gente que diz que o limite do humor é a lei, né? Que se você, né, não respeitou a lei, você já passou dos limites do humor. Mas isso aí é muito relativo, né? Porque se você fez uma piada falando mal de uma autoridade, você está desrespeitando a lei, mas você está passando dos limites? Não, não, não mesmo. Durante uma época autoritária, você fazer piadas que desrespeitam a lei, você está passando dos limites? Não. Está passando dos limites da autoridade, mas não dos limites de uma forma geral. Então, talvez a lei não seja exatamente uma medida. Outros dizem que o limite do humor é quanto o humorista pode pagar para o seu advogado, né? Então, ele fala lá um negócio lá absurdo lá e alguém entra com processo, ele paga um advogado e o advogado defende ele e tudo bem. Então, o limite do humor seria o quanto ele pode pagar. Então, você teria que perguntar quais são os limites do humor para o gerente do banco dele, né? Porque ele que vai dizer qual é o crédito que ele tem, né?
E o gerente do banco não é a pessoa ideal para dizer quais são os limites do humor, né? Então, talvez não seja por aí. Tem gente que elabora mais e diz que tem a ver com Einstein, né? Einstein dizia que se você andar, que o espaço é curvo, então, se você andar em linha reta, você nunca vai chegar ao fim. Não sei se ele dizia exatamente isso, mas era alguma coisa por aí, muito mais elaborada e complicada, que obviamente eu não sei dizer, não vou saber dizer. Mas, então, talvez o humor também, espaço também seja um espaço curvo, então também não dá para saber qual é o limite, por mais que você vá, você nunca chega ao limite. O limite é muito difícil de se chegar num espaço curvo, né? Você está sempre andando em curva. Uma das teorias sobre os limites do humor dizem que depende. E eu gosto sempre quando depende, é bom. Depende da época, depende do lugar, depende de tudo. Depende, por exemplo, na época da ditadura no Brasil, os limites do humor eram bem delimitados e muito simples de saber quais eram. Você simplesmente não podia fazer piada contra o governo e pronto, acabou, está delimitado o limite. Em ditaduras é assim, em países em guerra é complicado fazer humor, os limites são muito pequenos. Em democracias é que o bicho pega. E aí o limite de humor vai até onde? Você pode falar tudo, né? Você pode falar o que você quiser, não sei. Então, os limites do humor estão sempre sendo testados, né? Estão sempre está se testando o tempo todo quais são os limites do humor. Outros dizem que o limite do humor é a ofensa, também tem esse tipo de coisa, que se você estiver fazendo um show num teatro de 1.000 pessoas e uma pessoa se ofendeu, você já ultrapassou os limites do humor. Será que essa pessoa que se ofendeu é que não ultrapassou os limites? É sempre muito complicado, porque assim, a ofensa nem sempre quem se ofende nem sempre tem razão para se ofender. Às vezes tem outros motivos que levam a pessoa a se ofender. Então, na verdade, você chegar a uma ideia exata de qual é o limite do humor é muito complicado. Por isso que eu tenho dificuldade em responder quando os jornalistas me perguntam, porque você não vai dizer o limite do humor é X. Não é, né? Quem está testando o tempo todo o limite do humor é o humorista, e ele vai testar até onde ele conseguir, né? A questão é, o humorista ele pode fazer a liberdade de expressão, né? Garante que ele faça piadas as piadas que ele achar importantes, que ele achar legal de fazer. Ele pode se expressar. É importante a liberdade de expressão, é fundamental para o humorista, mais ainda para a democracia, né? É importante que as pessoas possam falar o que elas pensam. Então, mas aí, o humorista pode chegar e contar uma piada racista, ou pode contar uma piada antissemita, ele pode contar à vontade, ele pode se expressar. Bom, ele pode se expressar para contar essa piada, mas aí ele vai esbarrar numa outra parte da lei, né, que diz que o racismo e o antissemitismo são crimes. Então ele vai pagar, talvez seja até preso ou vai ser processado, não porque se expressou, mas porque foi racista, porque foi antissemita. Então todas essas questões são muito complicadas, né? Não é simples a história. O limite do humor é tal, pode falar de não sei o quê. A questão lá do atentado lá do Charlie Hebdo, que foi muito importante, né? Foi uma discussão complicada que se deu, né, em relação ao humor, que os terroristas mataram toda a redação por conta das piadas que eles faziam, né? E aí as pessoas dizem, mas eles passaram dos limites. Mas quem passou dos limites foi quem matou e assassinou todo mundo. Esses certamente passaram dos limites, porque você não pode assassinar todo mundo, né? Então, a discussão dos limites do humor, a discussão da liberdade de expressão, não é uma discussão muito simples, não. Uma discussão, se fosse simples, já tinha sido resolvida. Ela é tão complicada e é tão caso a caso, talvez, que ela não vai ser resolvida tão cedo. Vai ser discutida exatamente caso a caso. Essa questão do politicamente correto, que é uma das outras perguntas, né, que foram feitas, que são sempre feitas pelos jornalistas,
politicamente correto não é uma coisa nova, não, que surgiu agora, né? O Cacete Planeta, a gente surgiu lá na década de 90, né? Final da década de 80 e início da década de 90. E naquela época a gente já fazia shows em teatros, né? Até antes de entrar para a televisão, a gente fazia alguns shows em teatros. E nesses shows, no início da década de 90, a gente já tinha um quadro, mais de um quadro, a gente tinha um quadro que falava sobre politicamente correto, né? Ele brincava com a questão do politicamente correto, lá naquela época, no século passado. Era um quadro que falava que brincava com as marchinhas de carnaval, né? As marchinhas de carnaval típicas, né? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Aí a gente cantava de outro jeito, a gente cantava: olha a cabeleira do Zezé, se ele for uma questão dele, ninguém tem nada a ver com isso. Quer dizer, a rima nem existe. Outra que a gente cantava, que a gente brincava, era o índio quer apito, se não der, pau vai comer. Era índio quer demarcação de terra, se não der, ele vai se juntar e lutar pela sua cultura. Então, era uma brincadeira que tirava totalmente a graça das músicas para elas serem politicamente corretas. Essa questão do politicamente correto então, já existia, já estava lá, né, na década de 90, mas ainda era tênue, ainda não era uma discussão muito complicada. Ela foi aumentando, ela foi, né, e o século XXI ela virou uma discussão muito maior. E aí, com o politicamente correto crescendo, surgiu também como se fosse o seu irmão gêmeo, né, que é o politicamente incorreto, né? Então ficou duas bolhas, né, brigando uma contra a outra. Os politicamente corretos exagerando cada vez mais as pessoas politicamente corretas, militantes, exagerando, querendo cada vez mais a correção política, exageradamente, muitas vezes sem nenhuma noção né, sem ser legal. E os politicamente quem queria lutar contra isso, exagerando absurdamente no politicamente incorreto, passando do ponto, dos limites várias vezes, justamente para poder brigar contra o outro. Então, é o gêmeo bom e o gêmeo mau, como sempre teve na literatura, só que basta saber quem é o bom e quem é o mau, né? Isso aí a gente não sabe. A terceira questão que eu falei aí é que as pessoas sempre perguntam, que se o Cacete Planeta tivesse no ar hoje, se ele seria, por exemplo, seria igual como ele foi, ia conseguir contar as mesmas piadas, né, que contava lá na década de 90. E a gente foi até 2010, na verdade. Né? Na verdade, é estranho, eu sempre acho estranho essa pergunta, porque dá a impressão de que a gente, né, tomou uma pedrada na cabeça e caiu duro lá nos anos 90 e só acordou agora, né? Porque é óbvio que as coisas mudam, né? Mesmo durante o programa, que começou em 91 e acabou em 2010, a gente já foi mudando as questões, né? A gente, no começo, vamos dizer assim, era muito mais politicamente incorreto, né? Ou falava sobre certos temas que depois a gente começou a não falar mais, porque a gente mesmo não achava legal, porque a sociedade vai, né, vai se atualizando, as discussões vão acontecendo, e o humorista tem que estar sempre de acordo com o que a sociedade está falando, ele está discutindo as questões que estão lá. A gente, quando fazia o programa, lá no começo do século passado, as pessoas elas não ligavam a televisão para falar: oba, vou lá ver o programa politicamente correto. Não, elas não, vou lá ver a paródia da novela, vou lá ver os programas Tabajara, os produtos Tabajara. Né? E a gente sempre foi muito ligado à realidade nacional, à realidade do mundo, às discussões que estavam acontecendo. Então, talvez por isso que a gente fizesse sucesso, porque a gente estava falando das discussões que estavam sendo travadas na sociedade, né? Se a gente esquecer que isso existe, você vai, né? Talvez não fale mais com todas as pessoas do jeito que a gente falava, né? Se a gente for pensar, se a gente fosse hoje fazer o programa no século XXI com a cabeça do século XX, acho que o programa não ia nem ter graça,
porque ia falar de questões que não estão, né, presentes mais. Então, na verdade, eu não sei, esse livro que eu falo de humor, falo sobre várias questões, essas aí, inclusive, né, que eu falei agora, e eu falo de outras questões bem mais bobas também, mas que são divertidas, sobre trocadilhos, né? Sobre trocadilhos masculinos, que o homem gosta muito, né? De fazer certos trocadilhos sexuais e que as mulheres não entendem. E, na verdade, eu falo sobre escatologia. O que é escatologia? Né? Porcaria, né? Que o humor gosta muito de falar sobre gente com dor de barriga, né? Que fica com vontade de ir ao banheiro, sobre stand-up, sobre tudo. Eu vou ler eu vou ler mais um texto aqui para terminar a minha parte de a gente abrir para perguntas, que fala uma coisa que eu acho que eu sempre... que o humor é do contra. O humor tem que ser sempre do contra. O humor não é a favor. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Vamos lá. O humor é do contra. O humor a favor é muito esquisito. O humor é do contra. O humorista pode ser contra o sexo, porque não faz nunca, ou contra a suruba, porque não foi convidado, ou contra o sexo anal, porque dói muito. Se ele for a favor dessas coisas, vai parecer um tarado, e ele é contra os tarados. O humorista é contra praticar exercícios, é contra ser abstêmio, é contra as dietas e é contra as recomendações médicas. Se ele for a favor dessas coisas todas, ele não é um humorista, ele deve ser um crossfiteiro. Mas como ele também é contra ficar doente ou morrer, ele acaba fazendo exercício e indo ao médico regularmente. A humorista pode adorar homens, mas é mais risível falar mal dos machos, listar os seus defeitos, ser contra os carecas de pau pequeno, contra os broxas, contra os babacas heterotopes, seja lá o que for isso. Na sua vida privada, o humorista pode ser casado há mais de 30 anos com a mesma mulher e ser feliz, mas profissionalmente é mais engraçado ser contra o casamento, ou contra os solteiros, ou até mesmo ser contra a felicidade, essa coisa de gente boba que ri à toa. O humorista não é contra a caça às baleias, nem a favor. Isso não é assunto para um humorista, a não ser talvez no Japão. Mas a passagem para o Japão é muito cara, e o humorista é contra os preços exorbitantes das passagens. Ele é também contra a classe executiva, a não ser que ele ganhe a passagem. Então, ele vai ser contra a galera otária que viaja apertada lá atrás do avião. De maneira geral, o humorista é contra a proibição, seja lá de quê. Na política, o humorista é a favor da democracia, mas é muito mais contra a ditadura. Até curte o deputado honesto, mas ele é mesmo contra os deputados corruptos. Ele é contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito, mesmo tendo votado em todos eles. Qual é a graça de defender político? No futebol é mais engraçado sacanear o time adversário do que falar bem do seu time. O humorista é contra a defesa e contra o ataque, se forem do time adversário. Só é a favor do contra-ataque se for do seu time. Quando o humorista faz piada a favor, a gente acaba desconfiando sobre que tipo de favor é esse que ele quer. O humor a favor não só é sem graça, como quase sempre não é de graça. Esse é um dos textos aqui do meu livro, que eu já falei de tudo. Então, eu acho que vale a pena perguntar, porque aí sempre tem assuntos que a gente, né, não falou e que pode falar. Se vocês tiverem perguntas, né, pode fazer. Não sei como é que funciona isso, Suzana, né? Então, Beto, obrigada aí, foi show sua palestra. Eu acho que, bom, vou começar com a Miriam, que eu acho que foi a Somorar, que ela já tinha levantado a mão, e aí eu vou chamar ela para começar, tá? E depois, todo mundo quiser fazer a pergunta, por favor, também levanta a mão. A mãozinha amarela, ok? Mas eu vou dar prioridade para a Miriam, porque ela está desde o começo. Tá ótimo. Miriam, pode falar. Oi, Beto. Que não é Beto, era Cláudio. Só queria te mandar um beijo e dizer que fiquei muito feliz
em te rever quase 40 anos depois. Um beijo grande para você, para a Judite, que ainda se lembra de mim, e vamos em frente. Isso. Que bom ver você aqui. Muito legal rever depois de tanto tempo, né? Nas aulas de hebraico lá do Eliezer. Muito legal. Infelizmente, eu esqueci tudo, mas tudo bem. De repente, você A me dá uma gente volta de novo, a gente volta volta de de novo. novo, Mas é muito bom rever, né? Tantos anos depois. É legal. Eu até revejo de vez em quando. Algumas pessoas do Eliezer, até hoje eu vejo. Incrível, né? Legal. Quem é você? Oi, Roberto. Miriam. Miriam o quê? Minacê, meu Deus, você não pode esquecer de mim, Miriam. Miriam. Minacê. Miriam Menachê. Imagina, A morar de você esquecer de mim. português, a morar de Miriam é professora de português. português? Sério? Eu ganhei o apelido depois, Beto, de morar. Veja só. Você sofreu muito comigo, né, Beto? Não, eu adorava as aulas de português. Eu acho que foram até Claro, importantes. se você disser ao contrário, eu queria te fazer uma pergunta. Porque eu virei Gostei muito. escritor, tem até a ver, né? Gostei, eu sei. Vou ver teu livro depois. Gostei muito da sua palestra. Ai, que bom. Não vou fazer crítica de professora, porque eu não estou aqui para isso. Agora eu sou sua colega, sua amiga. A minha pergunta é a seguinte: eu acho que na minha pergunta já vem embutida a resposta. Resposta. É possível fazer humor no Brasil do jeito que eles já fazem humor o tempo todo? Evidente que eu estou usando aqui uma metáfora, né? Uma figura de estilo, que você conhece bem. É possível, Beto, Não, é fazer possível. humor? Porque eu acho... Veja bem, só para completar o que eu estou aqui pensando, estou pensando agora. Na verdade, todo o humor que nós vemos agora é um humor que está meio repetido. É a Dilma, é o Lula, são as piadas, é a Janja, esbanja. Sabe, aquilo que nós gostaríamos que vocês pudessem criar, já está sendo criado nas redes sociais. E de uma maneira meio repetitiva e meio sem graça. Eu não compartilho esse tipo de humor. Eu não sei se você entendeu a minha pergunta. Eu entendi. Eu acho que tem algumas questões aí. Em primeiro lugar, assim, o Brasil, ele é muito, ao contrário de outros países, ele é muito bom para os seus humoristas, porque ele cria muito assunto. O Brasil tem muito assunto. Exatamente. E o humorista pode fazer. Imagina como é ser. Eu acho que duro deve ser humorista na Dinamarca, onde nada acontece. Porque, até tem uma história. Uma reunião de roteiristas de humor. O que a gente vai fazer? Não, parece que pegaram o primeiro-ministro com dinheiro no bolso. É mesmo? Não, parece que era o dinheiro que ele tinha esquecido no bolso. Que saco. Vamos fazer de sobra. Aqui não. Acontece tanta coisa que o humorista até se perde. Essa é a primeira questão. A segunda, você falou das redes sociais. As redes sociais, de alguma forma, democratizaram o humor. Todo mundo hoje em dia faz piada, todo mundo pode fazer piada. Mas eu acho que essa sua sensação tem a ver com isso, porque as pessoas fazem piada, mas não são profissionais. Não são pessoas que estão pensando nisso. O humorista, por incrível que pareça, o humorista pensa o tempo todo. O humorista é o cara que está pensando em piada o tempo todo. É o humorista, o cara que está elaborando piada o tempo todo. As piadas do humorista profissional são melhores, né? Porque ele só pensa nisso. Ele fica o dia inteiro pensando besteira, pensando em piada, né? Seriamente em piada. Mas não é besteira, então, acho que as redes sociais... Não, claro. As redes sociais democratizaram... Isso é a coisa mais séria que existe. É verdade. Democratizaram, que é uma coisa boa, mas, por outro lado, também fizeram com que o humor ficasse repetitivo, o humor ficasse de baixa qualidade. Tal. Não é, o humor das redes sociais não é o humor. Às vezes alguém acerta, né? Mas até acertar tem muito erro. E aí essa questão. E a televisão, infelizmente, hoje em dia, tem muito pouco programa de humor, né? Então a gente tem que ficar com o humor da rede social mesmo.
Obrigada pela resposta. Nada. Adorei ver você aqui. Eu também vi você aqui. Ótimo. Me convidaram, a Regina Venker me chamou, disse que às segundas-feiras havia esse grupo que eu não conhecia. Eu convidei muita gente, não sei quem é que está online, mas eu gostei muito de te ouvir, muito mesmo. Que bom. Legal. E o humor é uma coisa muito séria. Muito séria. Muito sério. Porque a crítica que você pode fazer com humor é bastante forte, é contundente, ao invés dessa crítica rasa que a gente às vezes vê nas redes sociais. Parabéns. Obrigado. Henrique, pode abrir seu microfone, por favor. É aquele ali? Não estou ouvindo. Henrique, você abriu o microfone que ninguém está te ouvindo. Alô, está me ouvindo agora? Agora sim. Me ouve, Beto? Estou ouvindo. Agora sim. Olha, primeiro, Pode falar. parabéns. Embora o cabelo branco tenha te trazido mais atrativos e tornar te ver, eu fiquei muito feliz. Parabéns. Aquele clássico de que um judeu responde uma pergunta com outra pergunta, no meu caso, eu não gostaria que acontecesse. De onde apareceu a expressão tabajaras, produtos tabajaras? É engraçado. Isso virou um mote na época. Virou na época e agora, até hoje, né? A gente já está mais de 10 anos fora do ar e até hoje a expressão tabajara ainda é usada, e usada por gente graúda, né? Gente aí da política, etc. A gente fazia muitas paródias de publicidade, né? No programa. A gente gostava de brincar com as publicidades, com as propagandas que estavam no ar. Mas em algum determinado momento, a Globo falou que a gente não podia mais fazer, porque, de alguma forma, a gente estava fazendo propaganda de graça para aqueles produtos, né? Então, a gente não pode mais fazer paródias de publicidade. Aí a gente resolveu criar a nossa própria empresa, vamos dizer. Já que a gente não podia falar de empresa nenhuma, a gente resolveu criar a nossa própria empresa. E a nossa empresa era uma empresa que fazia produtos que resolviam os problemas de todo mundo, né? Seus problemas acabaram. E a gente deu esse nome, Tabajara. Por quê? Porque apareceu esse nome lá numa reunião, alguém falou Organizações Tabajara, a gente achou muito sonoro, tinha muitas coisas chamadas Tabajara no Brasil, né? Era um nome muito comum, né? Tinha a Orquestra Tabajara, tem um monte de coisa de Tabajara. Tem a tribo também, mas não foi por causa da tribo, não tinha nada a ver com a tribo, nem passou pela cabeça da gente a tribo Tabajara, porque essa questão surgiu há pouco tempo. A gente deu esse nome de Organizações Tabajara e começamos e fizemos. O primeiro produto eu me lembro qual era a bomba atômica para Tabajara. Era logo, começamos por cima. E os produtos Tabajara começaram a fazer muito sucesso, né? Muito sucesso essa coisa. E esse esquema de fazer, né? Você está com esse problema tal? Não, seus problemas acabaram. Chegou não sei o que, Tabajara. Foi direto isso, né? Aí virou um atrativo. Todo programa tinha um programa Tabajara, um produto Tabajara. Resolvia todos os problemas do mundo, as organizações Tabajara. Mas aí, na verdade, o mote da Tabajara é: nós vamos resolver o seu problema. Nossos produtos são muito bons, mas acabou tomando a palavra Tabajara virando sinônimo de coisa mal feita, né? Ao contrário, virou uma coisa Tabajara é uma coisa mal feita. E essa palavra Tabajara acabou virando uma palavra, tanto que a gente está até querendo fazer uma campanha para dicionarizar a palavra Tabajara, para fazer parte do dicionário, porque ela é falada toda hora. Coisas Tabajara são coisas ruins, né? Então, só que a gente esbarrou numa questão. Um dicionário que tem a palavra Tabajara talvez seja um dicionário Tabajara. E isso é um problema, né? Talvez ninguém leve a sério esse dicionário. E Tabajara, então, é uma palavra que está aí. Outro dia o Alexandre de Moraes falou que não sei o que era Tabajara, o Gilmar Mendes já falou Tabajara. Toda hora tem uma coisa que, isso aqui eu não sei, era uma jogada Tabajara. Isso aí é uma coisa que foi para o mundo. A gente não tem nada a ver com isso. A palavra Tabajara tomou o mundo. A gente criou, e é um orgulho ter criado uma palavra que virou um adjetivo para a coisa. É isso, Tabajara
é agora uma palavra da língua portuguesa. Tomara que entre no dicionário. Sem terem requerido a patente dessa palavra. Não, em não relação... requeriam. Olha, parabéns, Beto. Muito bom te ver. Mesmo Obrigado. de cabelo branquinho, você está muito bonito. Cabelo de barba branca. Não tem jeito, Grande né? abraço. A idade vem, não tem jeito. Não tem jeito. Grande abraço. Abraço. Muito legal. Zeca, pode abrir teu microfone, Zeca. Boa noite, Beto, obrigado. E esse teu cabelo branco já está virando piada, né? Já está todo mundo repetindo. Todo mundo falando, está fazendo sucesso. Não, mas eu pelo menos tenho cabelo ainda, né? Porque o meu cabelo atualmente ele é que nem a eleição, ele é que nem a urna, ele é cheio de brancos e nulos. Beto, primeiro um comentário sobre limites no humor, que eu acho que absolutamente não pode haver. Com limite não existe humor. Humor só sem limite. Por isso, talvez, que se fala tanto que nas redes sociais, falou-se agora, desculpe, que nas redes sociais ele está aumentando muito, que na rede social você tem uma plateia imensa, você precisaria encher 200 plateias para ter a plateia que você tem na rede social, e principalmente que lá não tem censura. Você pode falar e dizer, expor o que quiser. Agora, me fez falta uma coisa, Beto, me desculpe. Falar de humor judaico, eu acho que tem que falar de Sholem Aleichem. Ele é um bastião dentro do humor judaico. Aqueles que leem Yiddish e tiveram o prazer de ler diversos livros de Sholem Aleichem vão acabar concordando com isso, especialmente no Teve, né, no Violinista no Telhado, que o cara inventa um palacete com 3 escadas, uma para subir, uma para descer, mas não vai para lugar nenhum. É um exemplo típico de humor judaico. Então, é só um palpite para você vir a mencionar o Sholem Aleichem. Tá? Não, você tem toda a razão. É uma falha, mas é por desconhecimento meu mesmo, porque eu realmente preciso estudar um pouco, mas realmente Sholem Aleichem é reconhecidamente um humorista, praticamente, né? Um cara que escrevia de uma forma muito divertida, que tem a ver com essa questão do humor judaico. Talvez o maior expoente, mas realmente não citei. Eu acho que você tem toda a razão. Obrigado, hein? Nada. Francisco, Chico. Oi, boa Pode noite a abrir teu microfone. todos. Tudo bem? Boa noite, Beto. Boa noite. Praticamente o Zeca levantou a questão, e algumas pessoas já falaram sobre o politicamente correto. Isso me dá um pouco de medo. Eu estou vendo a volta da censura. Então, e a pior das censuras, a censura interna. Medo de se falar alguma coisa por causa do politicamente correto, essas regras. E, pelo menos, eu consigo fugir um pouco disso vendo South Park. Eu adoro, muito bom. Que se fala de tudo. Tá? Mas era só essa observação que eu queria fazer. Eu estou realmente preocupado com essa censura, eu estou vendo isso indo de mal a pior. Eu acho que a censura não pode haver mesmo, sem dúvida. Mas está vendo, né? A complicação dessa história toda, que não é uma questão simples, é uma questão bem complicada. Por quê? Porque, por exemplo, eu dei até o exemplo, a piada racista ou a piada antissemita é complicado nesse sentido, né? E muita gente está contando porque exatamente de uma maneira de justamente ir contra o militante do outro lado, do politicamente correto. Então, é uma briga, é mais do que a piada é contada não porque ela é engraçada, porque eu também não acho engraçado uma piada racista, mas porque ela vai atingir, vamos dizer assim, o seu inimigo. Então, existe uma briga, duas bolhas, a bolha do politicamente correto e a bolha do politicamente muito incorreto, que estão brigando e as pessoas estão em volta e sofrendo, porque, na verdade, né, é complicado isso.
Mas eu acho que os limites realmente estão muito lá na frente, tem que estar lá na frente. E você tem razão, a questão que pega para o humorista, muitas vezes, é o controle interno que ele acaba tendo que ter para justamente não fazer certas piadas. Quando acho que toda piada, contanto que não seja, não tenha um preconceito absurdo, Concordo. ou que não seja racista. Uhum. Mas como alguém, eu acho que foi do próprio grupo Cacete Planeta disse, nós temos que ter liberdade. Liberdade é passar a mão na bunda do guarda. Essa é uma frase famosa, exatamente. Mas passar a mão na bunda do guarda é fundamental para a democracia. Exato. Estão querendo impedir a gente de passar a mão na bunda do guarda. Exatamente. Obrigado. Um abraço. Renato, pode abrir teu microfone, por favor. Boa noite. Eu queria colocar duas coisas. Primeiro, perguntar ao humorista se ele tem filhos na idade, vamos dizer, dos meus netos, adolescentes, que a minha maior frustração é, já não tento mais, mas tentava contar piada para meus netos, ele não acha a menor graça. A piada de português, piada do gambá, piada dos óculos, piadas antológicas que nós nos sentávamos antigamente para contar, antigamente, só 30 anos atrás, eles não acham a menor graça. Eu queria saber só se você sabe se em Nova York ou em Israel também os jovens não acham mais graça, não contam mais piada. Sem falar de stand-up, que é de Cacete e Planeta, tudo bem. Meu neto só gosta, desculpe a comparação, mas ele só gosta do Gregório do Vivier. Ele está no céu, ele é o maior do mundo, acabou, pronto. Tá bom. Eu não acho nada, não tenho nada contra nenhum deles, mas não ri mais das piadas. A minha neta de 22 anos, no máximo, que ela faz é assim: acabou. Quer dizer, eu me esforçava, desisti de contar piada. E a segunda observação, bom, depois você me dá teu parecer, por favor. A segunda observação, sem querer falar em política, que aqui não se fala em política, mas foi levantada uma questão um pouco desagradável, de a gente rir da Janja e do Lula, etc. Tal. Eu não interessa em quem eu votei, eu só queria colocar minha posição, que é a seguinte: no governo anterior, que felizmente acabou, não havia motivo para fazer piada, o governo foi uma tragédia. Nós tivemos, além de 700 mil mortos, nós tivemos a maior tragédia desde 1889, o pior governo que o Brasil já teve. Sem querer polemizar, claro que o Moisés não gosta que se fale em política, com toda razão. Mas como foi levantado que se faz graça com Lula, ou se faria com Fernando Henrique, com quem quer que seja, com o governo anterior não tinha, porque eu acho que foi muito ruim para os humoristas, porque sobre tragédia não se faz piada. Quer dizer, então, só queria colocar isso. Agora, se você puder responder por que os jovens não riem mais das nossas piadas, eu ficaria muito satisfeito. Eu tenho 2 filhos, um filho de 29 anos e uma filha de 23. Não são mais adolescentes. Mas eu acho natural que uma geração não ria da piada da outra. É natural. Assim como eu não ria das piadas que meu pai gostava, provavelmente, que meu avô gostava, eu acho que os meus filhos não riem de todas as piadas que eu gosto. Acho natural isso, não acho nenhum absurdo. Cada geração tem o seu jeito, tem toda a sua história, né? Tem toda a sua questão. E aí ela vai rir de algumas coisas e outra geração vão rir de outras coisas. Acho natural. Às vezes calha de algumas piadas agradarem a todas as gerações, mas normalmente eu acho que isso é bem natural, não é nenhum absurdo, não. O seu netinho continua gostando de você. Ele só tem uma outra percepção do mundo, né? As ideias dele são outras, tal. E mesmo essa geração, ela está dividida. Tem gente que gosta do Gregório, do Vivier, um estilo de piada. Tem gente que gosta de outro, do Léo Lins, que é um outro estilo de piada que eu Ele gosto. Mas tem gente que gosta, infelizmente tem. Então, olha, o humor não tem regra, o humor tem gosto. Essa é uma questão que eu coloco até no meu livro. Não tem regra, é gosto. Cada um gosta de cada tipo de humor. Agora, em relação à política, eu acho que eu até falei ali no meu texto, eu acho que o humorista, ele pode até pessoalmente ter uma posição, enquanto humorista, ele tem que atacar todo mundo, e todo mundo tem piada para se fazer para todo mundo, porque é uma forma de levantar as questões. Eu acho que, né, é porque no governo Bolsonaro não tinha muitos programas de humor, mas se tivesse programas, eles certamente estariam sacaneando o governo Bolsonaro, que merecia todas as sacanagens. Tá bom, obrigado.
Mireia, querida. Muito obrigada, Suzana. Beto, eu sou uma sua fã. Você não me conhece, Obrigado. mas eu ri bastante da Tabajaras e do grupo, né? Que bom. Sinto falta, porque rir faz bem à saúde, é o melhor remédio, não é? Eu queria te perguntar qual foi a piada que você nunca pôde contar, se tem uma? Boa pergunta, é muito difícil de responder, porque agora assim eu não estou lembrando, não. Acho que assim, durante o programa, a gente teve algumas piadas que a gente não conseguiu colocar no ar. Então, eu lembrei de alguma coisa, na verdade. Por questões, né, internas lá da Globo. Né? Quando o Silvio Santos foi sequestrado, né, a gente fez uma piada com isso, fez umas piadas muito boas com isso, mas não conseguimos, mas eles não quiseram botar. Então, foi uma certa frustração. E a gente podia fazer piada com o Silvio Santos, né? Depois que a coisa resolveu, né? Então, aconteceu isso algumas vezes, tinha algumas piadas que a gente fez por questões políticas internas da Globo, eles não deixaram a gente fazer, né? Então, essas piadas ficaram no caminho. São piadas que eu gostava, mas que, infelizmente, não... Porque sempre tem essas questões, isso aí é inevitável. Entendi. Bom, de qualquer maneira, a gente pode rir mesmo sem ter ouvido a piada. Muito obrigada. Obrigada. Beto. Oi, estou ouvindo. Beto, apesar do nome, você já me gerou alguns problemas, inclusive na divulgação da palestra. Eu sou um dos organizadores e divulguei. Aí eu falei, você vai substituir o Beto? Porque dizem que você é meu sócio ou vice-versa. Somos muito parecidos. Bom, ainda bem que você ficou com cabelo mais branco que o meu. Parecido, ou pelo menos, ainda bem que teu cabelo ficou mais branco que o meu. Eu te conheço há muito tempo, que eu sou amigo do teu irmão. É a luz daqui, é a luz. É que você faz luzes, eu não. Entendeu? Pode ser. Deixa eu te falar, no mundo, o assunto roda e volta para questões do politicamente correto. Não é inevitável não falar disso. Tá? Você falou que hoje em dia tem menos programas humorísticos. E eu acho que hoje o humor, o humorista, de uma forma geral, tem muito receio em se expor. O mundo está se expondo mais pelas redes sociais porque ele não tem uma exposição maior de imagem como um humorista profissional tem. Então, acho que hoje o humorista ele tem que pensar muito no que ele vai falar para não ter uma represália grande. E a população descarrega tudo no site, nas redes sociais de uma forma geral. Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque não tem mais programas de humor, porque eu acho que o humorista, de uma forma geral, toma porrada de tudo quanto é lado por causa do politicamente correto. Tá? E aquela história, hoje falar de negro, você fala pisando em ovos. Falar de judeu, também você anda pisando em ovos. Falar de política, nem se fala, porque tanto de um lado quanto de outro, você vai tomar porrada. Entendeu? Então, eu acho que a falta de programas de humor, como tinha na nossa época, na nossa geração, não tem por receio de represálias de tudo quanto é lado. É difícil fazer humor hoje em dia. Por isso que eu acho que a rede social se tornou a maior rede de humor que tem. Por esse motivo, porque eu posto alguma coisa, dificilmente alguém vai saber a origem de onde que saiu essa piada, boa ou ruim. Enquanto o humorista se expõe. O Beto Silva, todo mundo sabe quem é. Se o Beto Silva for postar alguma coisa mostrando na cara dele, a porrada já sabe aonde achar o cara para dar porrada. Entendeu? Eu queria a tua opinião sobre isso. A situação está muito mais radicalizada, realmente. Hoje, acho até por conta das redes sociais que tornaram isso possível. Até piadas sobre homossexuais. Hoje em dia, falar do Capitão Gay, o Jô Soares seria preso.
Cada época tem o seu jeito de ser, né? Pois Eu é. acho que hoje em dia uma piada do Capitão Gay não caberia, o humorista não faria essa piada, entendeu? Pois é, por isso eu estou falando que não tem mais Mas não programas de por humor causa do nesse motivo. politicamente correto, porque talvez ele não achasse ela tão boa quanto achava naquela época. Perfeito. Tem o espírito da época. Eu acho que o fato de não ter programas de humor, uma das razões pode ser essa que você colocou, pode ser o politicamente correto, mas eu acho que não é só isso. Tem outras questões da indústria, estou falando do audiovisual, por exemplo. A TV Globo deixou de ter programas de humor, ela teve programas de humor até alguns anos atrás, porque ela teve um caso escabroso lá, aquela questão lá do Márcio Smelling, eles se enrolaram naquela história e não botaram mais nenhum programa de humor no ar. Os streamings, eles têm uma dificuldade de ter programa de humor, porque o programa de humor não ele tem um formato diferente, porque ele é um programa que depende muito de atualidade. Ele dura, às vezes dura pouco, às vezes as piadas têm duração pequena e o streaming quer coisas com duração longa, que esses seriados você pode ver. Mas, Beto, eu diria para você o seguinte, outras razões. Até filmes de humor a nível mundial, não tem filmes engraçados, está tendo dificuldade de fazer. Não, acho que tem filmes de humor, agora não está tendo piada boa, né? Eu acho que tem uma geração ruim. Não, eu acho que a piada boa tem stand-up nos Estados Unidos e stand-ups que pegam pesado. Os melhores stand-ups americanos pegam bem pesado e fazem muito sucesso, muito sucesso. Pois é, aqui no Brasil, mas exatamente. O stand-up americano, sim, mas filmes de uma forma geral, você faz filme... Hoje em dia até filme que não é engraçado teve repercussão, até Ases Indomáveis foi crucificado aqui no Brasil porque tinha excesso de masculinidade. Eu nunca vi nada mas ele continuou passando. Acho que ele não, liga para isso na verdade deu bilheteria para ele. Todo mundo foi ver por causa disso. Da bilheteria. Não é essa a questão. Não acho que seja essa questão. Essa é a piada. Essa é a piada. A comédia, tem gente que faz comédia, que eu até falando aqui, que faz comédia super politicamente incorreta, justamente para chamar público. Né? A ideia é justamente não é para engraçado, é justamente para chamar público. Então, eu acho que tem vários fatores que fazem com que tenha menos programas de humor hoje. Entre o politicamente correto, eu acho que não é o principal culpado. É um dos culpados, mas não é o principal culpado. Existem outras questões aí. Filme e comédia sempre foi problemático. Sempre teve, mas sempre foi minoria. As pessoas adoram comédia, mas já viu alguma comédia ganhar Oscar? Nenhuma. Nem tem prêmio para comédia no Oscar. Né? Então, já existem atores que ganharam prêmio. Tom Hanks ganhou um prêmio com comédia. Não, o primeiro Oscar dele foi. Mas são poucos. É complicado. Realmente. Não, fazer comédia sempre foi comédia, porque você chega a um limite de uma exposição muito grande e ironiza uma categoria, uma pessoa. Não estou brincando, não estou achando. Eu estou falando, a represária é muito grande hoje. Hoje a represária é muito grande. Hoje em dia, você tem formas de responder. É o que eu falo, as redes sociais elas contribuem, porque antigamente você fazia e ninguém respondia, não tinha como responder nada. E hoje em dia o cara vai na rede social e é ouvido, entendeu? Então, as coisas são mais enroladas, mais complicadas. Mas eu acho que nada disso mata a comédia. O humorista tem que se adaptar ao seu tempo. Sabe? Teve humor na ditadura, tem um programa americano, um documentário americano, que é feito até por um cara chamado Larry Charles, que foi diretor do Seinfeld. Ele foi ver como era a comédia, como eram os programas de humor em países em situações ultra conturbadas. Então, ele foi em países em guerra, e foi em países de ditadura, e tinha humor em todos esses países. Tinha gente fazendo humor em todos esses países. Esse documentário é muito interessante. Você foi a Kinderland? O humor não morre. Você foi a Kinderland? Não fui a Kinderland, não fui. Eu digo para você o seguinte, o Marcelo Madureira fez uma palestra para a gente no Segundas Intenções, e hoje em dia ele estaria preso por minha causa, que ele fez muito bullying comigo. Então você que ia botar ele na cadeia. Pois é, hoje ele estaria com problemas comigo. Por que você não faz isso para a gente? Faz esse favor para a gente. Bota o Marcelo lá. Obrigado, Beato. Obrigado a você. Eva, pode abrir o microfone, por favor. Eu queria entender. O humor gráfico é mais corajoso do que o humor falado.
eles arriscam mais. O humor gráfico, Eu eu acho sou muito fã. Sou muito fã do Uhum. humor gráfico. Sempre fui muito fã. Acho muito legal. Mas o humor gráfico se arrisca mais, até hoje ainda faz muito. Pode ser. Eu acho que pode ser, sim. Em alguns casos, sim. Porque o humor gráfico ele sempre foi muito para a política, né? O humor gráfico sempre foi muito para a política. E o humor, o stand-up, vai muito para coisas mais do dia a dia, sexo, que também é engraçado, tal. E alguns caras fazem humor de política. O humor político. gráfico tem a tendência natural de fazer um humor mais político, então talvez seja mais né, pegue mais pesado, tal. Eu sou fã, muito fã do humor gráfico. Gosto muito. Eu falei aqui do Pasquim, eu era muito fã do Pasquim. E o Pasquim era basicamente humor gráfico, né? Os cartunistas, né? E continuo gostando desse tipo de humor. E tem muita gente fazendo ainda, mas é mais difícil porque o humor gráfico pegou a crise dos jornais, né? O humor gráfico era muito nos jornais e os jornais acabaram, né? Estão acabando, quase ninguém mais lê jornal, quase não. O Chico Caruso continua aí, né? Mas o Globo também já perdeu muito leitor, tal. O Chico Caruso está ali, um baluarte ali. Mas realmente a internet é mais difícil, infelizmente, porque é muito bacana, é muito legal. Eu sou fã de humor gráfico. Falo sobre isso no meu livro. Falo sobre isso aqui no meu livro. Deixa eu fazer um jabazinho aqui, ó. Notas sobre humor. Daqui a pouco eu vou dizer como é que vocês podem comprar esse livro. Fora das livrarias. Mas vamos. Sim? Tem muito amarelo aí. Silvia, libera seu microfone, Silvia. A Suzana travou. Ela consegue liberar. Já está me ouvindo? Agora sim. Oi, pode falar, Silvia. Essa discussão do politicamente correto teve no outro programa sobre o humor judaico, tinha um psicanalista, né? e um outro senhor que conhecia o humor judaico. O próprio psicanalista reclamou que os filhos não achavam a menor graça nas piadas dele. E o negócio que o Beto estava falando dos tempos, que o problema não é do humorista, é que mudou a cultura. A turma de 30 anos para baixo, mais ou menos, não acha a menor graça, não acha que é piada falar sobre desgraça, criticar, enfim, piada de negro, judeu, de português, coisas que ridicularizem homossexuais. Você vai numa turma de segundo grau, se um garoto chegar de saia, ninguém vai achar esquisito. O outro chega com a unha pintada, e por aí vai. Eles têm outra cabeça. Então, a cabeça que fabrica piadas, a cabeça de 60 anos que fabrica piadas com a sua cultura de 60 anos atrás, tem que se adequar, tem que fazer piadas com com outro conteúdo, não é o formato, com outro conteúdo. Ele tem que se adaptar ao seu tempo, ele não pode ficar parado no tempo, essa é a questão. Eu concordo com você. Teve um problema de som aí, mas eu entendi basicamente o que você falou, e acho que é isso mesmo, entendeu? As piadas não param no tempo, elas estão andando. A garotada, por exemplo, vai fazer umas piadas sobre alguns assuntos que nenhum de nós aqui vai entender, sobre game, sobre super-heróis da Marvel. Eu não entendo nada disso, eu não vou achar a menor graça nisso, por exemplo. E eles vão rir direto. Ou sobre questões de informática, de redes sociais que a gente não domina. São outros assuntos da sua época. E também tem uma visão um pouco diferente, né? Hoje em dia, os gêneros são mais fluidos mesmo, sabe? A garotada é mais fluido, esse negócio de homem e mulher é bem mais fluido, eles entendem de outro jeito. Então, as piadas têm que ser
adaptadas ao tempo. Não pode ser, não posso. Isso que eu digo, os Cacete Planeta contaria as mesmas piadas dos anos 90? Não, porque ia ser sem graça. Naquela época era muito engraçado, tinha a ver com a época, com o espírito da época. Hoje, não, se você for contar a mesma piada, não vai ter a menor graça, porque ninguém vai achar mais engraçado. Não, nem a gente vai achar mais se engraçado. você contar, eles vão olhar como se você fosse um panaca. Um dinossauro. É uma outra língua, é como se fosse um marciano. Tem que entrar na cultura atual, quer dizer, não há mais espaço para fazer humor depreciando o outro. Aquele humor de sacanear português. A não ser nos nichos, né? Se o cara faz humor para um determinado nicho. Se o cara vai fazer um humor para pessoas com mais de 60 anos, ele pode fazer aquelas mesmas piadas que todo mundo vai gostar e vai entender. Mas se ele quer atingir todo mundo, não vai dar. Né? Exato. É por aí. É isso. Depois tem que saber contar a piada. Né? Também. A expressão é muito importante, né? Fundamental. Fundamental. Eu vou chamar o Henrique. Henrique, você está com a mão levantada, você ia... Pronto. Consegui voltar. Tá. Marcelo, Ótimo. Beto, eu ia ficar desconfortável se eu não lembrasse de um negócio. Você elencou uma porção de judeus humoristas e esquecemos do Marcelo Adnet. Eu assisti Adnet não é judeu, não. Ele disse que sim. Nunca soube. Então, por isso que eu não falei, porque eu não sabia. Eu assisti um programa com ele que ele falou sobre ser filho de mãe judia e pai não judeu. Eu não sabia. Tem que só confirmar, talvez, mas aí eu não ia ficar confortável e não ter mencionado o nome dele. Eu não citei porque eu não sabia. Como está na moda agora, pode ser até fake, mas só para lembrar, ele também é um cara muito bom de humor. É ótimo, só não sabia que ele era judeu, por isso que eu não botei ele na lista. Não, tudo bem. Dá uma pesquisada, de repente, se for, a gente faz um mérito. Não sabia, é verdade, mas vou pesquisar. Tá bom. Grande abraço. Valeu. André, pode abrir o microfone, André. Oi, Beto, é um prazer estar aqui com você. Você com certeza deve conhecer meus pais, que eles eram muito amigos do seu tio Bruno. Sim. Meu pai Boris e Guiomar, Boris Kotler, aqui da Bahia. Da Bahia, meu tio. Já deve ter conhecido. Eu queria saber de você se não há um limite no humor, por exemplo, piada de judeu de Holocausto. É complicado, né? É complicado. Porque é um assunto complicado. As questões das tragédias são bem complicadas, né? Tem que analisar. Não quer dizer que é proibido fazer piada, mas eu já vi piada boa. E essa censura de internet e um teatro. Uma coisa é você estar no teatro, que você foi lá, pagou o ingresso, está vendo stand-up. Outra coisa é uma piada que está aberta no YouTube. Você não acha que deve ter alguma uma proteção, ser tratada de forma diferente? Não, eu concordo com você de que uma coisa é uma piada no teatro para 300 pessoas que pagaram o ingresso e sabiam exatamente que elas iam assistir. E outra é na internet, que você amplia esse público bastante, às vezes absurdamente até. Mas assim, não tem que ter censura. Mas aí, quando o cara conta aquela... Eu acho que parte um pouco do humorista, porque quando ele conta aquela piada para um público grande, ele tem que saber que ele está propenso a receber críticas, não só críticas, até processos, porque isso é bastante... pode acontecer. O cara faz uma piada de Holocausto na barra pesada, né? Porque eu já vi, inclusive, o assunto não é proibido, fazer coisas horripilantes. Não, o assunto não é proibido, depende do que o cara está falando. Ele pode fazer uma piada que fale de Holocausto e que não seja nenhum absurdo. Não sei que piada é essa, mas pode até ter. Agora, faz uma piada totalmente antissemita, que, sei lá, coloca que diz que o Holocausto não aconteceu, coisa desse tipo. Tá? Esse é um absurdo. Ele vai sofrer consequências, mas eu acho que não é censura. Eu acho que a consequência é o processo,
é alguém entrar com alguma ação, alguma coisa assim, que é o que pode acontecer. Muitas vezes o cara conta e ele é mandado embora da empresa dele, né? E é uma das reações. Ele tem que saber que ele está... A empresa não quer vincular o nome dela àquela pessoa que faz aquela piada e manda embora, né? Acontece. Às vezes até sem razão, mas quase sempre tem alguma razão. Então, é complicado, mas não acho que censura seja a solução, porque se você começar a censurar, você pode perder a mão. Você vai acabar censurando coisas que não têm que ser censuradas, né? Não é o papel do Estado. Não acho que seja papel do Estado regular isso, de jeito nenhum. O próprio mercado, É a o próprio própria coisa, e o próprio humorista tem que saber, né? E aí é óbvio, é essa questão que você colocou. A mesma piada contada num lugar pode ser de um jeito e no outro de outro, né? Depende do público, depende de um monte de coisa. E o cara tem que estar pensando nisso, sabe? Porque o cara contou piada no teatro, mas se foi filmado para o Netflix, não vale, não é mais o teatro, é o Netflix, milhares de pessoas. Então já toma uma outra conotação, não é um público específico. Isso tudo tem que ser levado em conta, né? Obrigado. Isaac, pode abrir seu microfone. Beto, não fique triste. O problema de humor está no mundo inteiro. Eu tenho grupos de Yiddish, etc., que eu comecei a investir em Yiddish. E depois do Bode e do Diga, que são os grandes humoristas judaicos, não apareceu mais nenhum. E a última coisa que eu vi, boa, de humor sobre o judaísmo, é Miss Maisel na Amazon. Não fique triste. Não é só no Brasil, o mundo inteiro. Eu não estou triste, não. É uma questão do mundo, é uma questão das novas mídias, porque mudou muita coisa, né? Tem muitas coisas que são diferentes de como funcionava. Estou dizendo até das mídias mesmo, não é nem do humor. O streaming, as redes sociais, isso tudo faz mudar o jeito de se fazer humor. Entendeu? Faz parte. Antigamente o humor era feito no teatro, só no teatro. Depois veio o rádio, depois veio a televisão. Isso tudo vai mudando tudo, né? E agora é um novo jeito. Eu peguei a fase da televisão aberta, né? Nem fechada, aberta até. Era a TV Globo, etc., que atingia todo mundo. Hoje isso não é mais verdade. A TV Globo já não atinge mais todo mundo. Tem muito menos gente que assiste TV Globo hoje. As pessoas assistem Netflix, Amazon, né? Então, eu isso vi tudo algo tudo. Desculpa. Eu vi algo extraordinário, uma mudança de hábito. Eu fui num show cover do Kiss e simplesmente mais ou menos 10, 15 ou talvez 20% da plateia eram crianças na faixa de 10 anos de idade. É engraçado. Eu achei aquilo engraçado, fui pesquisar. O Kiss hoje faz parte do desenho do Scooby-Doo. Não sabia. E as crianças iam caracterizadas como Kiss, pintadas, vestidas, e curtiram muito o show. Então, você veja bem, não é só a mudança, certo? É como a mídia proporciona a atualização dos fatos. Então, quando as crianças têm um fã, eles correm atrás. Os jovens também. É tudo um direcionamento de interesse. Vou botar aqui que minha bateria está indo embora. Aqui, só um minuto. É isso. Então, como direcionamento de interesse, eu acho que o humor deve voltar. Eu acho que é uma fase, eu acho que vai voltar forte já já. Deve voltar, certo? Principalmente, hoje nós temos uma economia quebrada. Primeira coisa que, quando quebra a economia, quebra o nosso humor. A gente não ri mais, a gente chora. Então, temos que voltar a rir. Concordo.
Gente, eu vou chamar agora aqui a Diana, querida amiga, só porque a gente está passando aí a bateria, estou preocupada com a bateria do Beto. Não, já Então, eu vou chamar botei, aqui já a botei Diana. aqui. Ah, já Já tá, botou? já tá Ah, andando. então tá. Então a gente pode ir até 00:30, então. Vamos embora. Diana, querida, abre Suzana, seu microfone. oi, boa Oi. noite a todos. Eu tive o mesmo problema, minha bateria acabou. Sorte que meu marido estava no outro celular e eu migrei, por isso que eu estou aí como o Felipe e não Diana agora. Mas, assim, 2 comentários rápido. Primeiro, teve uma pessoa que comentou que os netos não riem mais das piadas dele. Eu queria só chamar a atenção para um contraponto, que muitas vezes as minhas filhas, que fizeram 18 ontem, riem de coisas que nem eu entendo. Então, assim, o humor, a percepção de humor é muito subjetiva e é muito pontual. Aí o que me leva a uma pergunta, se existe alguma espécie de humor perene, atemporal e apátrida, que seja assim, um humor que todo mundo ri, todo mundo acha graça. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, em qualquer momento da época, em qualquer época. E a segunda pergunta não é bem uma pergunta, eu não sei se você, na descrição de todos os humoristas, ou quase todos os humoristas famosos judeus que passaram por aí, um que eu amo de paixão é o Larry David, que é produtor do Seinfeld. Uma falha, eu amo também. Amo. É verdade. E ele tem uma característica... Ele tem uma característica que eu vejo muito semelhante ao Bussunda, que é usar o humor como protesto e se auto-sacanear, fazer uma auto-piada como defesa, até, provavelmente. Então, assim, o Bussunda era um cara que, assim, antes que qualquer um fizesse piada com ele mesmo já se sacaneava. Aí você perde, não tem o que falar, né? Tem que rir só. E o Larry David entrou nessa linha do politicamente incorreto como um cara totalmente politicamente incorreto, mas que tem uma aceitação muito grande nos Estados Unidos e não sei se, talvez em alguns outros nichos, não sei. E aí é mais essa questão, porque no programa dele, que no streaming foi traduzido como Segure o Seu Entusiasmo, ou Segure a Onda, é o Curb Your Enthusiasm, né? Uma coisa que eu observei também é que o som, a trilha sonora é quase como uma personagem, o timing da música faz muito humor também, ajuda no humor. É só uma observação. Mas a minha pergunta mais direta é sobre se existe uma piada ou algum tipo de humor atemporal, apátrida e perene. Obrigada. Primeiro falar do Larry David, que é uma falha minha, obrigado pela... Eu sou muito, muito fã, mas aí acho que quando eu botei o Jerry Seinfeld, acho que eu já meio que estava por trás ali, mas eu sou muito fã do Curb Your Enthusiasm. Eu acho que ele trata a questão do politicamente incorreto de uma maneira muito inteligente, porque ele é muito politicamente incorreto e ele se ferra nisso. Ele bota essa questão. Então, é de uma forma que está dentro do contexto ali, e é muito bem feito. Isso é legal. E no Seinfeld já existia isso. A música também... No Seinfeld também já aquela marcação de baixo, que eu amo o Seinfeld, para mim é o melhor seriado de todos. O Kirby é muito bom também. A piada perene, eu não sei se eu vou saber responder, porque a piada que eu vou achar que é perene, talvez outras pessoas não achem, os mais novos, os mais velhos. Né? Eu acho que tem certos caras que ficaram para a história do humor, né? De alguma forma. O próprio Seinfeld, mas mesmo as novas gerações não sei se já vão achar tão engraçado, entendeu? Chaplin é muito legal, mas eu não sei se as novas gerações vão conseguir entender. Mesmo para a gente é difícil ver filmes sem som, né? Ver o cinema mudo, né? É maravilhoso. Então, acho que pode existir, mas eu acho que o humor é basicamente uma coisa de época, sabe? Eu acho que o humor reflete a sua época, porque ele está pensando sobre a sua época, ele está questionando sempre, colocando de cabeça para baixo tudo que está acontecendo. Então, talvez, numa outra época, você não entenda todas as nuances daquelas piadas, e não entenda exatamente tudo. Mas... Então, não sei se eu vou conseguir dizer, porque eu não estou lembrando. Estou tentando fazer um esforço aqui e não estou conseguindo. Mas eu acho que o humor é muito de época.
Sim, é uma coisa da época. Então, ao contrário da O música Felipe quer fazer uma pergunta. Não é pergunta não, mas você lembrou de um cara que eu acho que é perene, que é Chaplin. Chaplin, eu não conheço ninguém que odeie Mas Chaplin. você diz, mas será que as novas gerações acham a mesma coisa? Eu não sei, tem que mostrar para ver se eles curtem. Aqui gostam, não posso falar por eles, não posso falar por eles. Mas é genial, né? Acho que sim. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Davi Kaderman, por favor, querido. Beto, eu queria te agradecer você ter aceitado o convite do Moisés Fux. Você foi o responsável, na verdade, né, por me trazer aqui no final. Olha, eu fiz essa pergunta para você e você disse que gostaria muito de estar aqui. Então, eu queria agradecer a tua presença. Obrigado. Dizer, bom, eu assisti muito Teatro Ídis, no Teatro República. Meus pais levavam lá. Então, é uma base, mas o humorismo judaico realmente é difícil mesmo. Não é. Eu queria mais te agradecer e fazer 2 pedidos. Eu sei que é você dar um abraço no Cláudio, na sua mãe e meu querido amigo Navarro. Tá? Com certeza, já falei de você. É isso que eu queria. E eu não deixo de ler os escritos que você tem feito na rede social, que você não falou aqui. Vou falar agora, eu quero falar sobre isso, mas deixa eu vou deixar, você pode falar isso, que são muito bons. Obrigado e um abração, hein? Obrigado. Renato. Eu queria falar 3 coisas. Primeiro, eu concordo com a Silvia Levi. Acho que são 3 gêneros de piadas que ferem o elemento da piada, que é o português, nos Estados Unidos é o polonês, em suma, aquele que é vitimado, o negro e o judeu, coisas que a gente não conhece. Então, eu concordo plenamente que essas piadas não são devidas mais. Perfeito. Agora, eu acho que pensar numa piada menos pesada sobre o Holocausto, eu acho que o Beto Silva não vai conseguir convencer o auditório aqui que ele vai ter uma piada menos pesada sobre o Holocausto. Para mim, Holocausto, tem outros que estão aqui que pensam assim também, é um tema proibitivo para se fazer qualquer piada. A Mireille já levantou o filme A Vida é Bela. Nós já brigamos muito aqui por causa do filme A Vida é Bela, e eu não posso começar a falar que eu me exalto, porque... o exemplo, né? O exemplo eu fui ver sabendo que eu ia detestar e consegui sair detestando mais do que quando eu fui ver, e tenho artigos sobre o assunto. Não é o caso. Eu digo, para mim, o Holocausto é um tema proibitivo em termos de humor. Não existe, para mim, minha opinião. Se alguém pensar diferente, que tem o Holocausto leve... Eu tenho casos na família, muitos têm. Não, piada menos barra pesada que eu não conheço, falei que eu não conheço, mas... Não, pois é, porque eu acho que se você pensar em alguma, você vai ser seguramente apedrejado. Não, eu acho que não é o caso, não é o caso. E, aliás, você mesmo falou fazer humor com o Silvio Santos sequestrado, enquanto ele estava sequestrado, eu acho que a família dele... Não, foi depois. Não, depois também, enquanto que não ia ser muito legal. Né? Não foi. E ainda sobre que a moça, não guardei o nome dela, que estava o nome do Felipe, eu ia fazer a mesma comentário sobre o humor atemporal. Para mim, Chaplin é mais do que atemporal, isso é uma opinião geral, Chaplin era atemporal. E eu tenho uma fita cassete em alemão, que meus pais tinham, aqui no Brasil, claro, sobre o cabaré alemão, que é do cabaré, onde nasceu o humor judaico na Alemanha. Tem piadas lá que eu traduzo para o português, e que são engraçadas e quer dizer, falam de, por exemplo, piada de avião. Né? Piada de avião não precisa de judeu, nem negro, nem português dentro do avião. Piada de avião é engraçada e pode ser atemporal. Né? Então, tem muitos temas que você pode fazer piada sem menosprezar o elemento da piada. Né? Então, eu acredito que dá para fazer piada, e depende demais de quem conta, claro. Né? Tem gente que tem mais jeito para contar piada que outros. Né? Agora, o Holocausto é um tema
Não dá. O Holocausto não dá. Desculpa. Ok, gente, eu acho que eu tenho que interferir aí. Nós marcamos uma palestra sobre humor e eu quero dizer que das cerca das 100 palestras que nós já tivemos ao longo desses quase 3 anos, essa foi uma das mais sérias. Sobre o humor. Não, tem uma piada para contar, o Vasco está ganhando. É sério, alguém já falou aí. Tem uma piada para cantar, o Vasco está ganhando. Além de tudo, ele dá sorte. Está ganhando de 1-0. Então, essa é a grande piada do dia. Mas, Beto, olha aí. Toda piada tem que chegar no fim. Deixa chegar no fim dessa piada aí, para ver se vai ser Pois isso. É, ainda tem o desconto, ainda tem o VAR, ainda tem isso tudo. Querido, mais uma vez, obrigado mesmo. Enriqueceu. Eu queria fazer um... Não, você ainda vai dar a tua mensagem, a tua fala final, e depois eu volto. Então, é contigo as tuas despedidas. Fazer meu jabazinho, né? Que eu mereço. Tem que fazer o teu jabá. Eu queria falar do meu livro aqui. É o que eu queria pedir, né? Porque você falou também, o Davi falou das redes. Obviamente que ele está nas livrarias, está na Amazon, mas quem quiser comprar com... Aqui, ó. Vou ver se está para... Isso está ao contrário, né? Enfim. Não, tá bom, tá perfeito. Tá certo. Certo? Ó, bota no chat, bota no chat. Manda no chat. Vou mandar um e-mail pelo chat, quem quiser comprar, manda esse e-mail. Fala também. É Beto, manda um e-mail para betosilva.livros@gmail.com. É super fácil. betosilva.livros@gmail.com. E aí manda um e-mail para mim, eu quero comprar o livro, que aí eu explico tudo, como fazer tudo, e vai o livro autografado, com a dedicatória e tal. Mostra o livro para a gente, Beto. Tem o livro aí? Mostra para a gente a capa. Ele aqui, Notas sobre Humor. Não é muito grosso, fácil de ler. Mas não vai ser mais caro, não, né? Por causa do autógrafo. Não, vai ter o autógrafo, inclusive o autógrafo é de graça. De graça. Tá? Olha que é editado pelas organizações Tabajara. Não, ele é bem feito, ele não é um livro Tabajara. Ele é muito bem feito. Eu vou botar no chat, daqui a pouco eu vou botar aqui. Bota aí. Coisa que faz uma homenagem à tua morá, que foi tua morá em hebraico, assina também em hebraico, pelo menos aprende até amanhã. Pronto. Eu me lembro mais ou menos. Meu nome, Reuven, eu lembro. É isso aí. Eu tenho também, quem quiser acompanhar, uma newsletter que o Davi, acho que acompanha, que é um e-mail que eu mando toda quinta-feira com textos de humor, cartoons, etc. Eu não conheci. Esse aqui, ó, betosilva.substack.com. Substack é o nome da rede. Opa! E aí, se inscrever e vai receber meus textos todas as quintas-feiras. Eu vou botar esses dois endereços no chat. E aí, quem estiver interessado, vai ser legal. É isso, gente. Maravilha, gente. Mais uma vez, então, muito, muito, muito obrigado a todos que nos acompanham até agora. Eu tenho um aviso. Nós vamos nos dar férias e vamos dar férias a vocês. Durante o mês de julho, relembrando aquela coisa nossa de escola, né? Mês de julho é mês de férias. Nós estaremos de férias e vocês estarão de férias dos nossos programas, das nossas segundas-feiras. Voltamos em agosto. Muito, muito obrigado, sempre, e até lá. Beto, mais uma vez, obrigado. Parabéns.